Jesus, querido Mestre amoroso, que nos acolhe nos braços nesta tarde e noite de hoje, trazendo a serenidade aos nossos corações, aquietando os nossos pensamentos que em tantos momentos entram num turbilhão. Pedimos a Ti, a nossa mentora Joana de Ângeles, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido Rossandro Klinger nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Não, tranquilo. Boa tarde a todos. Se quiserem ir para o São João, a festa só termina em julho. Fiquem à vontade. Vim de lá, mas é uma alegria estar aqui com vocês. Amanhã nós vamos falar sobre esse tema do auto-perdão. E fazer só um pequeno preâmbulo sobre ele, porque depois de 20 anos de atendimento em consultório psicológico, eu percebi que tem 3 tipos de pessoas. Pessoas que têm problemas, pessoas que pensam que têm problemas e pessoas que são o problema. Eu não sei porque sempre dá uma risadinha quando eu falo desse terceiro elemento. Eu não sei se é pensando em você ou em alguém que você pensou que deveria estar aqui. Mas certamente foi também o motivo de lançar o livro O Auto-Perdão, porque a maior dificuldade no desenvolvimento emocional e intelectual das pessoas é lidar com o pior dos obsessores, que é você mesmo. É a pessoa que mais se pune, mais estraga, mais se sabota e mais acha que deve ser infeliz. Então é mais ou menos para a gente repensar e reconfigurar essa ideia na nossa cabeça. E o tema de hoje é não julgueis para que não seja julgados. Obviamente esse tema que a gente vai abordar aqui hoje no 6 de janeiro é historicamente, assim, é só para pensar isso no passado, porque obviamente as pessoas que frequentam um centro como esse certamente já estão livres dessa chaga moral de julgar as pessoas. Vamos tentar entender um pouquinho a perspectiva do Evangelho acerca disso. Vocês já ouviram falar do autopasse? Já ouviram falar do autopasse, que é a capacidade que a pessoa tem de sinergizar e tal. Vamos fazer uma experiência, topam? Eu queria que vocês colocassem esta mão aqui, ó. Só bem levezinho assim, certo? E levantassem a outra assim. E fizessem um movimento circular leve, bem leve, bem leve, bem leve. E me digam se estão sentindo alguma coisa melhorando. Pode ser franco. Estão sentindo alguma coisa melhorando? Eu acabei de inventar isso. Não existe nunca isso. Isso não existe. Isso não existe. Pode baixar a mão, minha senhora. Não existe, não. Eu acabei de inventar. Eu precisava fazer isso para vocês entenderem a Segunda Guerra Mundial e finalmente entender a mulher adúltera, aquela cena do Evangelho. No final de 1945, nós encerramos um dos capítulos mais negros da história humana, que foi a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. No final da guerra, houve um sentimento de profundo niilismo e de desesperança, porque no meio da Europa e dentro da sociedade mais culta da Europa, a Alemanha, nós vimos a reedição de uma barbárie pior que a Idade Média. E a sensação que tinha é que todo o nosso status civilizatório, toda a cultura e filosofia acumulada, todos os grandes compositores alemães na área da música clássica, toda aquela civilização potentosa ruiu diante da barbaridade que foram os campos de concentração. E a grande pergunta era: como se consegue convencer os seres humanos a fazer tudo aquilo? Por que é que o nosso status civilizatório é tão frágil que basta o furacão Katrina, por exemplo, em Nova Orleans, para que aquela sociedade que a gente visita e que acha perfeita quando vai para o outlet, percebe que sem um Estado vigilante e forte, as pessoas se matam e se destroem. Talvez aí entender, quando os espíritos dizem o que chamar de civilização é um projeto de civilização, uma suposta, uma pseudo-civilização. Para que a gente pudesse entender isso, muitos pesquisadores se debruçaram, a partir daquele evento
de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial, sobre psicologia do controle das massas, para tentar entender como se manipula os seres humanos e como é que alguém consegue convencer pessoas a fazer tudo aquilo. E vários pesquisadores em várias universidades do mundo começaram a desenvolver algumas pesquisas. Entre eles, na Universidade de Yale, um homem chamado Stanley Milgram, um psicólogo americano, começou a desenvolver pesquisas sobre comportamento de massa. E aí essa pesquisa chegou a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, as pessoas obedecem coisas estranhas sem se questionar. Faça assim. Ninguém questiona. Simplesmente faz porque alguém que está com o microfone está mandando. Ou seja, nós temos uma capacidade de obediência cega. Depois, as pessoas têm uma tendência de fazer o que todo mundo está fazendo. Se nós pegássemos aqui uns 5 ônibus e ficássemos ali, na urca, olhando para cima, o que vocês acham que aconteceria? Estaria no Jornal Nacional à noite. Porque um monte de gente ia se aproximar, um monte de gente ia olhar para cima, e um monte de gente ia dizer que coisa linda, né? Porque a sensação de que eu tenho que ver o que todo mundo está vendo é muito importante. Então eu tenho que fazer o que as pessoas fazem. Obediência cega, obediência sem questionamento e mais, obedecer ordens de destruição. Para radicalizar a pesquisa, ele fez o seguinte, selecionou 2.000 estudantes no campus da Universidade de Yale, pagando à época uma espécie como se fosse entre 15 e 20 dólares, que era muito dinheiro na época, para que eles fizessem parte de uma experiência. O indivíduo ficava dentro de um aquário, que é como nossa irmã está ali dentro, ó, aquilo ali a gente chama de aquário, que é esse lugar de vidro, não é isso? Em que ela ficava ali com a mão numa plaquinha, e a gente, aqui, Iraci era a pesquisadora, e eu um aluno da universidade. E ela dizia para mim, olha, Rossandro, toda vez que a nossa irmã ali errar a pergunta que você fizer, você aperta esse botão aqui, ela vai levar um choque de 15 volts. Se ela errar de novo, 30. Se ela errar de novo, 45. Vai subindo de 15 em 15 volts até 450 volts. E as pessoas perguntavam, por que ela não morre não? Não, isso é uma pesquisa do governo americano. Jaleco, universidade, doutor Yale, tudo ok, ninguém duvidava. Antes de começar a pesquisa, ele enviou uma pergunta para mais de 150 psiquiatras dos Estados Unidos. Vocês acham que as pessoas darão choques de mais de 200 volts? A resposta unânime foi, apenas os criptossádicos que têm um prazer mórbido enviador do outro passariam de 200 volts. Resultado da pesquisa, 65% dos estudantes deram choques de até 450 volts. E a pessoa que levava o choque não estava levando, mas ela simulava como se estivesse levando. A pessoa que estava dando o choque não sabia que era uma simulação, porque chegava um momento que ela começava a dizer, por favor, eu sofro do coração, eu estou sentindo uma dor no peito. Aí o estudante olhava para o professor Milgram e ele continue, ele apertava de novo. Aí você explica, por exemplo, porque Josef Mengele, um dos grandes carrascos nazistas, em uma das muitas experiências que ele teve, ele jogava judeus em piscinas geladas para que eles morressem de hipotermia, uma das mortes mais dolorosas que existe. Em piscinas com menos de 50 graus de temperatura, 150 mil judeus foram arremessados até a morte. No desespero da dor de morrer congelado, muitos imploravam que os soldados jovens que estavam ao redor da piscina dessem um tiro na cabeça. Vez por outra, comovido com a cena, um jovem soldado pegava a arma para atirar e o Josef Mengele dizia, deixe, isto é uma pesquisa do governo alemão. Esse jovem colocava a arma na bainha e no final do dia chegava em casa e ia colocar os filhos para dormir, dava um beijo na esposa, via um pouco de TV e andava com o cachorro, depois colocava o lixo para fora. Não era um psicopata, era um ser humano comum, que obedecendo sem se questionar, que fazendo o que todo mundo fazia sem se questionar, apenas fez. De modo que a gente observa, quando os espíritos perguntam assim, quando Kardec pergunta, por que nós temos uma sensação que o mal vence o bem? E a gente tem aquela clássica resposta. O bem é tímido, ingênuo, e o mal é audacioso, mas quando estes quiserem, os bons, preponderarão. Significa dizer que, no coletivo, além desse julgamento pessoa para pessoa, nós temos esse julgamento do coletivo. Quando a gente pega essas experiências todas que foram feitas, tanto em Harvard, como no MIT, como em Yale e outras universidades da própria Europa, sobre controle de psicologia das massas,
e aplicamos a cena da mulher adúltera, a gente vai ter uma ideia do impacto que foi a pergunta feita por Jesus. Porque naquele lugar estava acontecendo um fenômeno clássico de imitação de comportamento de grupo. Uma outra pesquisa feita, que reforça o entendimento dessa, pegaram 5 gorilas, 4 com fome de 2 semanas, e 4 completamente saciados, e 1 com fome de 2 semanas. Colocaram numa jaula, e uma haste descia uma banana. Aquele que estava com fome subia na haste e puxava a banana. Quando ele puxava a banana, os que estavam embaixo da jaula levavam um choque e um jato de água gelada. E assim vinha outra banana, o gorila chegava lá e puxava. Como os animais não fazem associação de causa e efeito porque eles não têm raciocínio, eles levam um tempo para condicionar uma resposta do comportamento. Foi depois da 5ª banana que os que estavam embaixo chegaram a uma conclusão. A gente está levando choque porque esse está subindo. Quando ele desceu, o que aconteceu com ele? Apanhou muito. Ele sabia porque estava apanhando? Não, foi o que eu fiz, fui pegar minha banana, estou inocente. Depois da 5ª banana e da 5ª surra, ele descobriu que ele estava apanhando porque estava subindo. Aí veio a 11ª banana. Vocês acham que ele subiu ou não? Ele já sabia que ia apanhar por causa disso. Subiu ou não? Subiu porque a fome é maior do que a necessidade de segurança. Ele sabia que ia apanhar. Só que a partir da 7ª surra, os pesquisadores não estavam mais dando choque, nem jogando água gelada, porque eles queriam saber, será que o comportamento cristaliza, eles reproduzem? Aconteceu exatamente isso. Eles continuavam batendo, mesmo sem levar choque. Aí eles colocaram um 6º gorila, que também não estava com fome, mas não tinha feito participação da pesquisa. E quando o gorila desceu de novo e apanhou de novo, o que acabou de chegar olhando o que fez? Foi bater também. Ele pensou, deve ser a regra do jogo. Eu vou me encaixar no grupo, eu não vou ser diferente de ninguém. Então nós temos obediência cega, nós temos tendência de fazer o comportamento que os outros fazem e obediência a regras. Porque quando ele dizia, esta é uma pesquisa do governo alemão, as pessoas simplesmente não se questionavam. E aí então vem aquela mulher sendo arrastada por uma multidão. Você imagina a cena que ela vai sendo arrastada e, de repente, você está lá conversando com sua vizinha e está passando uma mulher sendo arrastada com um monte de gente com uma pedra na mão. Olhando a cena, o que é que você faz? Pega a sua pedrinha também para jogar nela também, porque é uma regra. Primeiro, porque está na Torá. E ali a Torá, além de ser um código de conduta moral, também era um código de postura civil, de lei civil do povo da época. E viu uma multidão que estava fazendo o clássico, fazendo o que todo mundo faz, obedecendo sem se questionar e reproduzindo o comportamento de todos. Esse era o psiquismo da multidão que estava chegando perto de Jesus. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o Sinédrio, manipulando as pessoas naquela cena, estava com a seguinte expectativa. Se ele apedrejar a mulher, e é isso que tem que ser feito, já que é isso que a lei solicita, nós vamos provar que ele não é tão bom como ele diz. E se ele não apedrejar a mulher e dizer publicamente que isso não deve ser feito, ele vai descumprir uma lei fundamental de Moisés e nós podemos matá-lo. É o que classicamente a gente no Nordeste chama de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aqui também é assim? Então é do Brasil todo, né? Ainda mais hoje em dia a gente tá nessa, né? Ninguém sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Até deprime BTV hoje em dia. Então aquela cena clássica, se ele dissesse atira a pedra, ele mostraria que não era tão amoroso. Se ele dissesse que não atira a pedra, você está preso, vamos matar, porque você descumpriu uma lei publicamente de Moisés. A grande pergunta que eu faço, houve um milagre nessa cena do Evangelho? Ele, por exemplo, fez as pedras flutuarem, a mulher desaparecer com uma capa de invisibilidade de Harry Potter? Não. Percebe que interessante? É uma cena em que não há um milagre. E pode parecer que o objetivo de Jesus naquele momento foi salvar a mulher. Mas na minha percepção muito parca, era evangelizar a multidão. Porque ele poderia fazer a mulher sumir. Seria mais simples. Mas a pergunta que ele faz é muito interessante, porque ele pergunta, tá, quem nunca tiver errado que atire a primeira pedra. A pergunta foi feita para a multidão ou foi feita para cada pessoa da multidão?
Olha que coisa interessante. Com uma pergunta, Jesus se utiliza de uma extrema inteligência emocional para, com uma pergunta, dissolver todo esse psiquismo de massa que eu descrevi nas pesquisas até aqui. Inclusive começando brincando com vocês. Ele, com uma pergunta, devolveu a individualidade de cada pessoa. Não era mais uma multidão. Era João, Pedro, Maria, Marta, Tiago, cada um pensando sobre suas referências e comparando as suas referências e suas atitudes com a atitude que estava julgando. E se viram sem moral nenhuma para o julgamento. Nós sabemos, conforme a narrativa do Evangelho, que os mais velhos foram os primeiros a saltar a pedra, porque certamente já tinham errado muito mais e imediatamente fizeram uma grande lista quase de Serasa de equívoco. E simplesmente saltaram as pedras. E os mais jovens, no final, talvez até seguindo o comportamento da multidão. Nós observamos que nessa cena do julgamento acontece sempre comparações. É uma cena clássica que todos nós já ouvimos falar, que se você for numa igreja evangélica, o pastor vai falar dela. Se você for numa missa, o padre vai falar dela. Se você vier aqui no Centro Espírita, nós vamos falar dela. E eu acho que, do ponto de vista moral e do ponto de vista do intelectual, não há como não aceitar essa situação como plenamente justa e como extremamente didática. Concordam comigo? Aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E a pergunta é, nós conseguimos superar essa etapa? O que aconteceu com Fabíola quando o marido dela filmou ela saindo do motel com um amigo? Nós pregamos as nossas pedras virtuais, jogamos um monte de julgamentos precipitados, encaminhamos as imagens para várias pessoas, fizemos piadas e rimos. Nós continuamos atirando a pedra, continuamos julgando, como se nós não tivéssemos uma lista pessoal de coisas que jamais gostaríamos que ninguém soubesse. O que aconteceria se algum de nós tivesse o pior momento filmado e colocado no YouTube? Como nós nos sentiríamos se depois disso todas as pessoas compartilhassem esse vídeo, nos humilhássemos publicamente? De uma forma indelével, porque uma vez que vai para a rede, timeline de Facebook de rede é igual a karma, fica lá, não tira mais. Você só pode mudar o comportamento, mas o que foi feito ficou lá, na timeline do seu perispírito. E aí as pessoas ficam se perguntando, como eu posso mudar essa etapa da minha vida? Essa etapa do julgamento, ela muda quando simplesmente o nosso poder de concentração se desloca do eixo do equívoco, que é a vida do outro, sobre a qual eu não tenho nenhum poder de ingerência e que eu não posso mudar, e se volta para a única vida sobre a qual posso ter algum tipo de ingerência e posso provocar algum tipo de modificação, que é a minha. Esse foco em mim mesmo, que é uma recomendação do Evangelho, não tem como objetivo um julgamento destrutivo de si, mas uma observação lúcida sobre pontos que podem e devem ser modificados para a transformação do sujeito no projeto que temos de progredir, tanto individual quanto coletivamente. Cada um de nós aqui sabe o quanto as pessoas perdem tempo com a vida dos outros. Eu lembro que uma vez um paciente chegou para mim, Iraci, e disse assim, na minha rua as pessoas falam tanto uns dos outros que as mulheres cortam verdura na calçada para não perder nenhum lance. E eu fiquei imaginando, você lá cortando batatinha de manhã, a filha da vizinha chegando, tá lá, piriguete, essa é hora. Tava bem no baile funk, rodando com a metralhadora. E você fica pensando que a filha da vizinha que chega de manhã é uma piriguete, mas a sua estava dando plantão. Né? A filha da vizinha que chega de manhã estava com alguém por interesse. A sua estava dormindo cuidando do avô. Há sempre uma ideia de que eu jogo para fora as sombras da minha personalidade, vendo no outro o equívoco que eu não quero enxergar em mim porque é mais confortável para o meu ego. A gente chama isso em psicologia de projeção psicológica. Foi um dos temas dos mecanismos de defesa do ego durante a fundação da psicanálise que Freud criou para dizer que tem indivíduos que, para não amadurecer, eles projetam seu defeito externamente ou veem externamente o que não suportam em si, mesmo que não seja um defeito. Eu lembro que uma vez chegou um aluno para mim e fez assim, professor, o senhor é um amigo do professor fulano? Sou. Sério? O senhor sai com ele? Saio. Qual é o problema? O senhor não percebeu, não? O quê? Ele é gay.
Disse, qual é o problema? Mas, professor, você não tem medo, não. Medo de quê? De eles chamarem de gay também? Não, eu não sou, mas se me chamarem, para mim isso não é defeito moral, por que eu vou ficar preocupado porque ele é gay? Aí ele, é? E o aluno tal, você não sabe quem é? Sei. Você já percebeu o jeitinho dele? O que é que tem? Eu também acho que ele é gay. Aí eu fiz, tu lembra da aula de projeção psicológica de Freud que eu te dei? Não, professor, sim, que há uma tendência do indivíduo de projetar fora o que é dele. Então, meu querido aluno, se tem uma borboleta em você querendo voar, deixa ela livre, deixa ela voar, deixe de ser essa lagarta. Agora não fique vendo a borboleta dos outros, não. Essa projeção psicológica em que eu projeto no outro aquilo que é meu, é uma forma de escapismo. Como é que eu vou modificar a minha vida se eu penso que o defeito é do outro? Nós temos uma capacidade de ver defeito no outro e virtude em nós. Foi feita uma pesquisa recente no Brasil. Pasmem vocês. A pesquisa foi feita com várias pessoas perguntando, você acha que você vai para o céu se morrer? Quando morrer? 97% dos entrevistados disseram que com certeza vai para o céu. Entre eles estão políticos e presos. Vão para o céu, né? Tem até um vídeo um vídeo do Amigos da Luz, que é um mentor espiritual fazendo stand-up comedy com o tutelado dele. Disse, você é difícil. Quando disseram que você era espírita, lá eu digo, vai ser sopinha de ectoplasma para mim. Cuidado, se você é espírita, não vai dar trabalho, mas você dá trabalho. Porque tem gente que dá trabalho, então tem espírito ruim, muito ruim, muito ruim, Eduardo Cunha e você. Então, essa tendência que a gente tem de projetar lá fora o mal e não ver em nós é um conforto desconfortável para o ego que não se transforma. Toda vez que a gente quer avançar, nós precisamos ter foco sobre nós mesmos. Por isso que Jesus, quando dizia, por que tu enxergas um argueiro que tem no olho do teu irmão quando tem uma trave no seu? Quando a gente analisa o evangelho como um compêndio de moralismo infantil, a gente pensa que Jesus está dizendo coisa feia falando dos outros. Não. É muito pouco profundo analisar o evangelho como um livro de moralismo. A verdade ali é o seguinte, veja quantas horas perdidas sobre a vida de pessoas que você não modifica e quantas horas não investidas sobre a vida da única pessoa que você pode mudar. Não é uma solicitação de deixe de julgar os outros, é foque em você. Porque a energia que foi dada é para que você transforme a sua alma, a sua conduta e o seu comportamento. É por isso que, para nós espíritas, Jesus ele não é objeto de culto. É modelo de comportamento. Nós não temos Jesus para cultuar, louvar, colocar na camiseta ou um adesivo no carro. Nós temos como alguém que simplesmente tem que se seguir. E é óbvio que se ele é nosso modelo, não tem como seguir Jesus acreditando numa vida única. Porque é inviável. É preciso muita vida para chegar lá. Essa sequência implica em que cada experiência eu venho para um repertório familiar muito particular, cercado de pessoas e circunstâncias que tem como objetivo me fazer crescer. Tudo bem, vai lá que tem uns parentes que a gente se pergunta, meu Deus, foi o que eu fiz para merecer? Eu devo ter queimado bruxa na Idade Média, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque para nascer esta criatura na minha família, tem gente que a gente pensa assim, quando eu desencarnar eu vou dizer, tá bom, daqui a pouco vocês me cobram, mas explique por que eu casei com fulano. E a gente esquece que todas essas circunstâncias, elas têm como objetivo nos fazer crescer. E que todas essas pessoas que aparentemente são insuportáveis, tudo o que querem é serem aceitas como objeto de amor. E por não serem, e por ser ainda mais rejeitada, elas, como qualquer pessoa que está no infantilismo emocional, chamam a atenção de forma negativa, como uma criança. Porque você não escuta, ela quebra alguma coisa, ela adoece, ela sobe na geladeira, porque ela é como Zaqueu, ela quer chamar a sua atenção. Ela quer seu amor. Todas as pessoas que nós dizemos que nos odeiam, elas querem nosso amor. Mas é muito mais fácil não entender isso e julgá-las como incompetentes emocionais, moralmente falhas, porque assim, com esse julgamento, eu simplesmente não tenho dever de estar com elas. Eu não tenho dever
de resgatá-las, porque eu devo me afastar. E aí eu crio um monte de preconcepções sobre os outros para criar mecanismos de afastamento em que eu me justifique como alguém que essa pessoa não vale a pena conviver com ela. Interessante é que são as pessoas que poucos de nós se aproximaríamos delas que Jesus busca no Evangelho. São as pessoas que nós teríamos vergonha de estar juntos com ela. Eu acredito que se Jesus estivesse hoje no Brasil, ele ia jantar na casa de Eduardo Cunha, porque ele foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, proporcionalmente falando, ele estava mais ou menos nesse nível que os nossos irmãos equivocadamente hoje se encontram. Mas como eles são tão amados por Deus quanto nós, imagine quando Deus sente nossas vibrações pouco amorosas sobre eles. Imagina que alguém chegue assim para você e diga assim: olha, eu te admiro profundamente, eu te respeito profundamente, eu chego inclusive a te amar profundamente, mas eu odeio o seu filho e eu queria que ele não existisse. Como você se sentiria como pai e mãe ouvindo alguém dizer isso de um filho seu, mesmo declarando tanto amor antes? É exatamente assim quando a gente vai para Deus reclamar de um filho dele. É a mesma coisa quando a gente vai para Deus falar de um político que também é filho dele. Nossos irmãos estão precisando muito mais de preces do que de destruição. E isso não quer dizer imobilismo. É porque quando a gente julga, a gente pega apenas a fotografia, nunca pega o filme completo. A gente pega um evento, chapa a pessoa como sendo a única forma de experiência dela aquele evento, e a partir dali, nada do que ela faça que possa contradizer a percepção que eu tenho dela, eu aceito, porque eu quero que ela seja alguém reprovável para mim. Eu não quero mudar minha concepção porque é mais confortável, porque eu me justifico na minha ausência de amar. Se o objetivo do Evangelho é o amor e a fraternidade, todas as etapas que antecedem isso precisam ser construídas para que a gente chegue lá. É preciso sim que eu saia dessa condição infantil de imaginar que fora estão os defeitos e enxergue em mim esses defeitos, num julgamento sobre mim mesmo, não para me punir, não para me destruir, mas para me transformar. É óbvio que no Brasil hoje, classicamente, esse julgar o outro é muito fácil, porque nossos irmãos que atuam no campo da política, eles facilitam o nosso trabalho de julgá-los, já que eles se equivocam publicamente. Mas é interessante notar que o Brasil tem uma característica, né, nós, enquanto povo, que precisamos pensar sobre ela pelas mudanças que precisamos passar e processar em nós. Esse julgamento do coletivo ou do político, esquecendo de nossas próprias deficiências, não irá melhorar o nosso pacto de ética coletiva, já que todos nós queremos um país melhor, mais justo, mais organizado, menos violento. Precisamos imaginar que essa transformação passaria por um olhar sobre meu próprio comportamento e não sobre o julgamento desse coletivo externo chamado ambiente político do Brasil. É por isso que quando no dia da eleição, que vai acontecer inclusive esse ano para prefeito e vereadores, quando a gente está assistindo daquele domingo, os repórteres dizendo assim: hoje o povo brasileiro sai para escolher os seus representantes. Quando vocês escutam isso, como é que vocês se sentem assim? Se sentem confortáveis? O povo brasileiro hoje sai para escolher os seus representantes. Nos sentimos representados por eles, sim ou não? Não? Ou sim? Não. Porque nós somos diferentes dos políticos. Né? Todos os programas que nós temos nos computadores, nós compramos. Nós jamais baixamos uma minissérie em torrent ou filme. Nós nunca xerocamos um livro, que pouca gente sabe, é crime. Nós nunca pegamos recibo para diminuir o imposto de renda. Nós jamais paramos em fila dupla. Nunca colamos na escola. Acho que ninguém vem amanhã para o seminário, não. Desculpa. Desculpa, esvaziou o seminário, vão devolver as inscrições. Porque nós somos, assim, algo estranho. Um povo extremamente evoluído que, por azar, é administrado por políticos corruptos. Algo estranho acontece no Brasil.
Infelizmente, nós não temos sorte na hora de votar, porque somos quase suíços na ética cotidiana, mas na hora de votar, acho que a gente erra o dedo e bota alguém que não devia estar lá. Porque deveria ser alguém como nós somos. Né? E é exatamente porque eles são assim, porque são alguém como nós somos. O olhar do Evangelho não é sobre o outro. O olhar do Evangelho é sobre nós. Porque quando nós modificamos quem nós somos, nós selecionamos entre nós pessoas melhores para estar lá. Essa transformação ela não é apenas uma denúncia que faz parte do projeto de regeneração da Terra, e nós espíritas sabemos disso, em que todo lixo vai ser revelado. Mas o lixo que vai ser revelado não é só do coletivo do político, é de todos nós. Tudo que está em segredo vai vir à tona. Porque num momento de regeneração, Paulo já meio que previa. Agora eu vejo em parte, mas eu verei face a face. As coisas vão vir à tona para que a gente assuma e limpe. Um dos maiores choques de André Luiz em Nosso Lar, não sei se vocês percebem isso, é que ele fica chocado que o que ele pensa o mentor vê. Vocês já imaginaram agora se a gente pudesse projetar aqui no Data Show tudo que todo mundo aqui pensa e fez? Quem ficava aqui sentado ainda? Eu corria logo. Já estou em pé. Se tudo que a gente pensa e fez pudesse ser projetado, ninguém convivia com ninguém. Ninguém. Quando André Luiz chega lá, ele fica chocado, porque quando ele pensa em criar uma frasezinha de efeito para agradar, o mentor já viu a verdadeira intenção dele, ele percebeu. E aqui não rola. Tipo assim, tá tudo transparente. Lá se faz selfie da alma. Fica bem explicitado. Por quê? Para que a gente jogue para fora o lixo, não dos outros, mas o nosso. Para que a gente olhe não para os outros, mas para nós. Para que a gente reflita sobre a nossa sombra, para que a gente lance luz sobre elas. Porque exatamente aí seguiremos a constituição do universo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa constituição. São 2 artigos da constituição do universo. Se você morar em Marte, continua valendo. Ame o ser que nos criou e todos que foram por ele criado, como você ama a si mesmo. Esse amar a si mesmo e amar o outro inclui não julgamento. Inclui capacidade de perceber, será que eu, no lugar que essas pessoas estão e que hoje eu julgo, faria tão diferente? Será que se alguém chegasse para mim com uma mala de 3 milhões de dólares, eu diria não? Ou eu pensava em comprar um apartamento em Miami? Como é fácil julgar? Como é difícil agir quando a prova chega? Nós todos somos candidatos à queda? Não. Mas quem não cai mais, não deve se sentir superior a quem ainda cai. Quem não cai mais, deve entender que um dia caiu. E que foi porque um dia, mesmo caindo, Deus, que é bom, inexplicavelmente bom, incompreensivelmente bom, continua sem desistir a nos estender a mão para levantar novamente. De modo que se no caminho pessoas caem, pessoas falham, pessoas falem moralmente, nós temos o dever, se nós naquele ponto já superamos, de ajudar. E se não, de silêncio. Porque quando nós não podemos ajudar, nós devemos ao menos ter a caridade do silêncio. Nós vivemos um momento em que a sociedade passa por transformações, mas a sociedade não é um coletivo. São um conjunto de indivíduos que vivem no coletivo. Somos nós que estamos passando por transformações. Eu sei que muitas pessoas pensam que regeneração da Terra significará cenas como 2012, o filme. Pensa em ondas gigantes ou placas tectônicas se mexendo, elas sempre se mexeram, sempre vão se mexer. A única diferença é que tem mais gente morando em cima e tem Globo News e CNN para filmar quando acontece um terremoto. Antigamente o povo morria e ninguém nem sabia. Hoje em dia a gente assiste ao vivo. O que dá uma sensação de descaminho do mundo, mas quando na verdade não é. Mas não são as placas tectônicas que se transformam neste momento.
Na verdade, nós passamos por tsunamis morais profundas e dentro de nós, o único território que podemos de fato regenerar é o nosso coração. É o território pessoal sendo regenerado que nós coletivamente vamos regenerar o planeta, porque o planeta não vai se regenerar sozinho. É um trabalho de um por um. Nós não temos mais tempo histórico para revoluções exteriores. Não vamos mais esperar um grande salvador. Não vamos esperar que venha alguém para a gente eleger e fazer tudo. Porque a gente pode ter um Donald Trump. Não vamos esperar que aconteça algo lá fora. O tempo dos bem-intencionados Lenin, Che Guevara passou. Agora era o do empoderamento das massas. É quando as pessoas contribuem e usam os instrumentos de uma sociedade que se empodera, não para a futilidade, não para o banal, mas para o comprometimento. É quando, ao invés de passar a última piada grotesca no WhatsApp, eu passo a mensagem luminosa que eu recebi. E a piada grotesca eu apago e nem vejo. É quando eu entendo que todo instrumento é um instrumento de evangelho. É quando eu entendo que toda atitude é uma atitude de evangelho. É quando eu entendo finalmente que no mundo que quer melhorar e eu quero fazer parte dele, eu não posso cair na falácia de que o exemplo é a melhor forma de agir na vida. É talvez a maior piada que a gente escuta. Quando a gente diz para pai, o exemplo é a melhor forma de educar. Isso é uma grandíssima piada e uma grandíssima mentira. O exemplo é a única forma de educar. Não existe um plano B. Existe um evangelho que se concretiza em mim, não por uma percepção intelectual ou teológica que me encante, mas por uma transformação real que me pegue. Momento em que nos é solicitado convertermos-nos ao evangelho. Conversão não é mudar de religião. Conversão é, em qualquer religião, mudar de atitude. Porque todas têm um profundo referencial de transformações e de propostas de melhoria de nossa alma. Mas, às vezes, nós ficamos na adesão, porque a adesão não exige transformação. Às vezes, nós somos evangélicos. E a gente pensa, mas eu gosto de ser evangélico porque eu adoro música gospel. Eu adoro escutar Diante do Trono, eu adoro escutar Regis Danese cantando como Zaqueu. É lindo, é emocionante. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. É lindo, canta, vai lá, Silas Malafaia pulando. Então, meus irmãos, né, que é bonita, aquela coisa assim. Mas você não se transforma, você continua a mesma criatura. Não, o bom é ser católico. Ah, meu Deus, visitar o Vaticano, aquele museu. Os santos, os vitrais, lembrar de São Francisco de Assis, Maria, coisa linda, é bonito. Padre Fábio de Melo Gatão cantando, tal, é muito emocionante, mas você não se transforma. Não, o bom é ser budista. Cara, esse negócio de raspar a cabeça e ficar meditando, estudando Buda, os mestres, lendo as sutras. Não, bom é ser Hare Krishna. Você fica cantando Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, acende incenso, usa uma roupa laranja, cara, e começa a ler o Bhagavad Gita. Cara, que poema que fica lá nos Vedas. Que coisa linda, mas não se transforma. Bom é ser muçulmano. 5 vezes por dia, direção a Meca e a Medina, fazendo a jihad, a grande jihad. A grande jihad é uma proposta do Alcorão que diz que todo muçulmano deve passar a vida inteira num combate interior para se transformar num ser humano melhor. Nós espíritas chamamos de a grande jihad de reforma íntima. Não, mas o bom mesmo é ser espírita. Cara, é demais. Olha lá, é assim, a gente vai, a gente volta, começa de novo. E conversa com quem foi. Daqui um dia vai ter um aplicativo, tipo Skype Celeste, que a gente vai poder falar com quem foi. Cara, ser espírita é muito massa, mas desde que entrou, continua sendo a mesma criatura de sempre. Houve uma conversão às ideias, aliás, uma adesão às ideias, mas não uma transformação moral. O objetivo, então, talvez é que, quanto menos tempo eu perco no julgamento infantil e precipitado sobre a vida dos outros, eu ganho numa análise serena sobre a minha própria existência, de modo que eu vou entender que quando sai uma mensagem aqui que é lida,
ou quando eu escuto uma palestra, ao invés de dizer, poxa, quem devia estar aqui é fulano, é a cara dele, eu penso, isto é a minha cara. Está aqui quem precisa, todos nós. Porque, afinal de contas, o que é uma instituição espírita, o que é uma igreja católica, um templo budista, muçulmano, hindu, uma igreja evangélica, é uma UPA. Se Jesus disse que veio para os que estão doentes, o que isso aqui é? É uma sala de recepção de atendimento médico. Estamos todos doentes. E esse reconhecimento do diagnóstico ele é fundamental, porque quando eu reconheço a minha doença e não a do outro, eu vou buscar a minha cura. Quando eu reconheço o meu problema e não do outro, eu vou buscar a minha transformação. Quando eu percebo que as forças devem ser investidas sobre mim para que eu mude, eu vou atuar sobre a minha vida e não a do outro. E nesse patamar, eu vou podendo ora ser paciente, ora ser médico, ora eu ajudo a curar, ora eu busco a cura. Isso fez com que finalmente eu entendesse uma passagem de Paulo que eu não entendia quando eu estava fazendo o Evangelho. Eu devo a sábios e a ignorantes, devo a bárbaros e devo a gregos. Porque não sei se acontece com vocês, tem gente que só liga pra gente quando está precisando. Acontece aqui no Rio. Se estiver precisando, sabe seu número, sabe seu nome, sabe seu WhatsApp. Mas se ela estiver bem, ela nem lembra que você existe. E isso me incomodava. Fulano só liga quando está precisando. Se estiver bem, eu nem existo. Até que um dia eu li novamente essa passagem de Paulo e entendi. O quanto não julgar ajuda, porque perceba, eu devo a sábios e a ignorantes. Eu devo a gregos, eu devo a bárbaros. O que Paulo quer dizer isso? Fluxo de amor. Quantas pessoas que estão bem acima de nós nos dão, e mesmo que a gente queira devolver, elas nem pedem, nem precisam. E quando eu falo nos dão, não é coisas, é tudo. É consolo, é conforto, é conselho, é acolhimento, é ombro amigo, e até coisas, até dinheiro quando é preciso. E se a gente quiser devolver elas, não, esquece. Ora, se eu devo aos sábios, como é que eu pago? Dando aos ignorantes. Se eu devo aos gregos, eles não precisam, eu dou aos bárbaros. É fluxo de amor. Eu não cobro quem só me pede, porque tem gente que só me dá. Eu não fico infantilmente julgando quem me pede, porque para esse grego eu sou o bárbaro. E para mim existem pessoas que estão bárbaras, pessoas que solicitam, são pessoas que me dão a possibilidade de devolver tudo o que eu recebo. E nesse fluxo, eu não me comparo, eu não perco tempo em olhar para o outro, me tornando ou pensando ser melhor que ele. Nesse momento eu não julgo o coletivo, eu posso agir responsavelmente no campo da cidadania e da política, agindo por um país melhor. Estou encarnado aqui neste país, eu quero que ele melhore, eu tenho o dever de lutar por uma cidadania mais ética, mais decente, por políticos melhores, mas eu preciso começar isso em mim, porque eu não fico perdendo tempo apenas num vamos mudar o Brasil, curtir no Facebook, hashtag tamo junto, sem fazer nada. Né? Eu simplesmente ajo, transformo-me e proponho a mudança. Eu ajo sobre a minha existência, sobre a minha vida. Eu aplico o evangelho sobre a minha própria existência, sobre a minha própria vida. Eu penso como aquela mensagem se aplica ao meu cotidiano e que cada um possa fazer o mesmo sobre si. Porque quando nós nos responsabilizamos sobre nós mesmos, quando nós investimos as nossas energias sobre nós mesmos, nunca mais ninguém vai nos convencer a levantar a mão e girar a outra na cabeça. Porque eu vou ter consciência do que eu faço. Eu vou ter responsabilidade sobre a minha existência. E vou fazer o que é certo. Porque o que é certo, porque o que é errado, é errado. Porque, como dizia Jesus, que seja o teu sim, sim, que seja o teu não, não. Porque tudo que vem depois disso é obra do maligno. Como diz no Apocalipse de João, o inferno é o lugar reservado para as pessoas que não são nem quentes, nem frias. São mornas. Ou como Dante,
na Divina Comédia, antes de entrar no lugar chamado inferno, ele vai nos 3 níveis, céu, purgatório e inferno. Ele está lá com Homero e diz: olha, Homero, no inferno, os lugares mais quentes são reservados aos espíritos que permaneceram neutros em tempo de crise. Eu vou repetir para nós brasileiros nesse momento. Fazendo a frase para nós espíritas. Nos umbraus, os lugares mais complicados são reservados para os espíritas que permaneceram neutros em tempos de crise. Pessoas que tinham acesso ao Evangelho, ao conhecimento da terceira revelação, mas que passaram grande parte da vida preocupado com os outros, sem mudar a própria alma. Muita paz a todos nós.